E a palavra de Deus está sempre ao nosso dispor. Eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Isaías, o seu capítulo 55, e que nos encontra hoje para dizer assim, olha só. O capítulo 55 de Isaías é um capítulo muito interessante, tem muitas coisas legais assim para a gente entender, olhar, mas eu quero ver com você esse que diz assim, ó. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, o profeta Isaías aqui, ele fala, depois que ele também fala assim que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos e por isso a gente tem tanta dificuldade de entender os pensamentos do Senhor, né? Como salmista também, no começo desse programa eu falei que ele também diz, ó Senhor, tu tens feito grandes coisas, mas quão difícil é entender o teu pensamento. E Isaías aqui nos diz, né, que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos e que muitas vezes a gente não consegue entender porque é muito distante, né? Assim quanto a distância do céu e da terra, assim são distantes os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. E aí então ele diz, olha, assim como a chuva e a neve, eles vêm para a terra e eles fazem o seu ciclo aqui na terra e voltam, né? A água tem esse ciclo completo que volta para as nuvens e chove de novo, mas primeiro ele rega a terra, ele fecunda a terra, faz a terra brotar e dar o seu fruto e dar semente ao semeador. Então tem todo um propósito para que tudo isso aconteça. Às vezes a gente vive aqui no mundo e a gente acha as coisas tão naturais, né? Mas a própria natureza, que também é revelação de Deus, porque Deus se revela na natureza, na sua palavra e finalmente pelo Filho, né? Em Jesus Cristo, que é a revelação perfeita, clara de Deus para nós, mas toda a natureza também, todos os seus propósitos, em todas as suas minúcias, revela a grandeza e os propósitos do Criador. Então ele diz, assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar para mim vazia, mas ela vai cumprir o seu propósito, né? E vai prosperar naquilo que ela foi designada a fazer. Então a palavra do Senhor, ela sempre vai ter um propósito e é tão importante nós entendermos isso com respeito aos pensamentos do Senhor e à palavra do Senhor, porque os pensamentos de Deus, eles estão aqui revelados na sua palavra, porque essa mesma palavra diz assim, quem é que pode, né, sondar os pensamentos de Deus? Isso é muito complicado, né? Somente o Espírito de Deus pode conhecer a mente de Deus e pode trazer essa revelação para nós. Então, o Espírito Santo é Ele que pode fazer isso e o Senhor nos deixou Ele, né? Você já deve ter ouvido falar quando na festa de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, as pessoas falavam em novas línguas, as pessoas profetizavam, elas foram tidas, né, os discípulos foram tidos como bêbados, como loucos, mas as pessoas começaram a compreender na sua própria língua as coisas que os outros falavam e houve ali um mover e houve ali Pedro, né, o apóstolo Pedro diz, bom, hoje se cumpriu a profecia do profeta Joel, né, que dizia, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, então, né, vossos servos, vossas servas, sobre jovens e velhos que profetizarão, terão visões. Então,
isso é o que nós conhecemos do Espírito Santo e vivemos nessa era onde o Espírito Santo é derramado abundantemente sobre toda a carne, sobre todo aquele que quer. Então nós podemos ter esse Espírito Santo que nos revela os pensamentos e a palavra de Deus. E a palavra não volta vazia, ela sempre vai cumprir um propósito. E essa palavra, eu queria voltar nisso que eu mencionei no programa passado, eu não sei se você vai lembrar ou se você assistiu, mas dessa questão do politicamente correto, né? Hoje nós vivemos dias que as pessoas não querem mais expressar as suas próprias opiniões, as pessoas muitas vezes têm vergonha e se sentem até ameaçadas ou amordaçadas de realmente expressar aquilo que elas sentem ou aquilo que elas pensam no seu coração. E esse politicamente correto é algo que não está de acordo com a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é o que nós dissemos que é a verdade. Então, para nós cristãos, existe uma verdade absoluta. No mundo hoje, você vai perceber que as pessoas estão largando, né, os seus dogmas para viver uma incerteza que eles chamam de relativização. Tudo então é relativo, tudo precisa ter um ponto de comparação, mas nada é absoluto. Mas nós percebemos que a palavra de Deus, ela diz de si mesma que ela é absoluta, que ela é a verdade, que ela não é uma verdade. Porque Deus é Deus, Deus é um só. Muita gente concorda com isso, mas aí muita gente não concorda que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para quem se diz cristão, existe sim verdade absoluta. Não existe verdade fora da palavra de Deus. E muitas coisas que hoje são politicamente corretas, elas são biblicamente incorretas. E nós precisamos discernir isso. Nós não podemos viver sobre a égide desse mundo ou sobre as proclamações desse mundo, porque esse mundo que se diz relativista, que se diz crescendo em respeitar o próximo, e nós temos vivido dias onde aquilo que tem sido chamado de ideologia de gênero. Eu tenho estudado um pouco sobre isso e tenho percebido que realmente tem formas de ideologia mais do que teorias, né? Porque se nós estamos na teoria, então é uma teoria, né, que não pode ser dita como absoluta, só que tem sido defendida de uma forma tão veemente que tem adquirido mais forma de ideologia, realmente o que essa palavra quer dizer, do que tratada como teoria. Assim como também a evolução, né, que ela é uma teoria, mas se tornou uma ideologia, porque para muitos meios ditos até científicos, apesar do nome teoria, tem teor absoluto que as pessoas defendem com tamanha ênfase e paixão que já rompeu as raias da teoria para se tornar uma ideologia, né? E isso é bastante perigoso. Então nós somos levados por essas ideologias e essa questão do politicamente correto também, né, nos leva não, mas não posso falar isso, não posso falar aquilo. Nós podemos falar sim, nós vivemos num país com liberdade e a nossa Constituição nos garante isso, só que nós estamos percebendo, né, que nós cristãos pelo menos estamos percebendo assim um crescimento de quase que uma ira contra nós cristãos, quando a verdade, eu preciso dizer isso, é que eu creio que talvez os únicos que realmente amem e respeitem o seu próximo como eles são
somos nós cristãos, porque é isso que a Bíblia nos ensina, né? O respeito e o amor ao próximo. Isso não quer dizer que nós precisamos aceitar o que o outro faz como certo. A escolha é dele, a Bíblia nos dá essa liberdade de escolha, mas quando nós escolhemos algumas coisas que são contrárias à palavra de Deus, nós também precisamos ser sinceros de dizer, não somos cristãos, né? Não é isso que a Bíblia ensina. Eu quero viver assim, então tá bom, você tem liberdade, eu vou te respeitar nisso, né? Mas eu quero te amar com o amor de Cristo e eu vou continuar tendo um relacionamento de amor e de amizade contigo, isso não precisa ser rompido, né? Mas é de uma forma interessante que as pessoas têm dito, né, que nós somos homofóbicos. Nossa, eu vejo de uma forma completamente contrária. E eu lembro que eu estava num programa de rádio há um tempo atrás e me perguntaram isso, né? Ah, mas e aí, né, a sua igreja e essa questão da homofobia? Eu vim assim, eu disse, poxa, mas hoje o pastor presidente da minha igreja é alguém que foi homossexual, que viveu essa vida, né, na homossexualidade, que, né, por se relacionar com Cristo e entender que Cristo tinha uma nova vida para ele deixou essa vida e hoje vive uma vida heterossexual, com uma família, é pastor da igreja, respeitado por isso, né? Pela sua forma de vida e pela sua decisão de vida. Então, eu acho que isso fala mais alto do que qualquer teoria que eu possa estar lançando aqui, né? Porque a Bíblia, ela é clara, ela condena o homossexualismo como pecado, ou classifica, vou dizer condena, né? Classifica como pecado. Assim como a maledicência, assim como as iras, assim como toda sorte de pecado que a Bíblia nos esclarece. E às vezes as pessoas querem colocar um mais que o outro, né? É como também a questão do suicídio. Às vezes as pessoas, mas quem se suicida vai para o inferno? Vai para o inferno todo aquele que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Independente de ser suicida ou não. Às vezes a gente classifica os pecados, né? E a gente julga pelo pecado alheio. E a gente tem uma dificuldade tremenda de olhar para o nosso próprio pecado. Mas quando a gente tem essa coragem de olhar para o meu pecado e não olhar para o pecado do outro, a gente consegue amar o próximo como a si mesmo, porque a gente olha o próximo como pecador, mas a gente também olha o próximo como alguém que é digno do amor de Deus, que é digno de receber, né, o sangue de Cristo, que lava de todo o pecado. Não é de um, ou de dois, ou de três pecados, de todo o pecado. E a Bíblia nos ensina que todo aquele que confessar e deixar o seu pecado, ele é perdoado. Não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos do Cristo, de Cristo. E isso liberta, isso tem um poder tremendo, isso é uma verdade poderosa. E essa é a diferença. Então a gente não condena o homossexual, a gente condena o pecado, né? Não só o pecado do homossexualismo, o pecado da mentira, o pecado do adultério, o pecado da fornicação. Se você não sabe o que é fornicação, eu vou te dizer, é sexo antes do casamento, né? Que é tão comum dos nossos dias. É pecado igual, é condenável igual. Então, né, nós defendemos relações sexuais apenas dentro da aliança do casamento entre um homem e uma mulher. Isso é o que a Bíblia nos ensina, né? E a gente não abre mão desses valores que para nós constituem uma sociedade saudável e que vai ao encontro do pecador
com amor. Com amor, a gente quer ter laços de amor com todas as pessoas. Para eu te amar, você não precisa pensar como eu, nem ser como eu, né? Então, a gente vive em comunidade, em comunhão assim. O Senhor Jesus viveu assim. Ele viveu no meio de um momento histórico bastante difícil para o povo dele. O povo queria que ele tivesse outros pensamentos, outras palavras, outras reações, né? Judas mesmo, se a gente estuda o contexto político, Judas tinha uma expectativa política com Jesus. Judas queria que Jesus fosse politicamente correto para a época, e Jesus era totalmente fora dos padrões, né? Até hoje ele né? Ele via a prostituta que deveria ser condenada pela lei judaica e ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele diz para ela, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Né? Aí está a chave, vai e não peques mais. Então é isso que o Senhor Jesus faz na nossa vida. E é isso que eu queria deixar para você, essa palavra absoluta que cumpre o seu papel, que prospera naquilo que Deus designou. Então, quando nós tomamos posse dessa palavra como verdade absoluta na nossa vida, ela começa a reagir em nós e fazendo prosperar para que ela possa voltar para Deus na forma transformada e transformadora, assim como a água que cai na terra, que faz a semente germinar, dar frutos, cair uma nova semente, vir uma nova chuva, trazer toda essa prosperidade para as nossas vidas. E a escolha é nossa. Nós podemos escolher seguir o curso desse mundo, mas nós podemos também escolher seguir o que a palavra nos diz. Nós temos essa liberdade, queremos exercer essa liberdade com muito amor, com muita graça e com muita misericórdia, que são as características do nosso Senhor, do nosso Mestre, daquele que está à frente. Gostaria de orar para que a gente tenha equilíbrio nesse mundo tão desequilibrado que nós estamos vivendo. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, quero te agradecer pela tua palavra, porque ela não nos deixa errar, ela não nos deixa dúvida, ela não é uma filosofia nova, ela não é algo que está surgindo agora, que a gente nem sabe no que vai dar, mas ela não é uma ideologia que quer mostrar os seus tentáculos, que quer experimentar com seres como crianças que não estão preparados para isso, que não são para isso, mas que são para ser ensinados no caminho do Senhor, ensinados na verdade de Deus, ensinados dentro, no seio da família. Senhor, nos ajuda a resgatar esses valores e a viver esses valores, porque senão realmente nós vamos estar vivendo uma incerteza. Nós não podemos ser coniventes com experiências de pessoas que vêm com ideias que não estão provadas, que não estão de acordo com a palavra do Senhor, só porque parece uma ideia legal, parece ser uma ideia moderna, parece que é politicamente correto. Não, Senhor, nós dizemos não a isso, nós dizemos sim à tua palavra, que é a verdade absoluta e onde nós podemos viver seguros por toda a nossa vida até a eternidade. E assim te louvamos, porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor não nos deixou sem direção, o Senhor não nos deixou sem sentido e sem significado nessa vida. E eu quero te louvar por isso, Senhor, e colocar a vida dos meus telespectadores também na tua presença, Senhor, para que cada um possa encontrar no Senhor, pela revelação do teu Espírito Santo, essa verdade absoluta pela qual nós vivemos, morremos, temos a certeza da ressurreição e da vida eterna. Louvamos o teu nome. Amém e amém. Graças a Deus, em Cristo, você pode ter caminho, vida
verdade, direção sem erro. Creia. Deus te abençoe.